a nossa casa. O Evangelho hoje nos diz o seguinte: segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado, ou que lhe exigiriam muita perseverança para serem eliminados. Então, o Evangelho vem nos falar que se nós, às vezes, temos uma missão ou um karma para passar aqui na Terra, nós podemos modificar ele, porque através dos nossos atos e das nossas atitudes, nós temos todas essas condições, tanto em orações como em formas de pensamentos. E é com essas palavras, então, que nós iniciamos o nosso trabalho, pedindo a proteção e o amparo do Mestre Divino, para que nós possamos assimilar as palavras aqui passadas hoje e levá-las para o nosso dia a dia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje com vocês o Gilvan, ele vai nos falar sobre Jesus, tá? Só um pouquinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus nos envolva agora e sempre, sempre para a gente que está aqui no Sobrinho Peregrino falando, para ter o cuidado de direcionar, podemos ficar, né? São dois ambientes, então a gente tem que se dividir um pouquinho. Falar sobre Jesus é algo de grande responsabilidade. E nunca que a gente se refere a Ele, em qualquer momento que seja, a gente sai da experiência na condição da mesma pessoa. Nós sempre que assumimos o desafio de adentrar na aura do Cristo, nós estamos também recebendo a luz do Cristo em nós. E aí a responsabilidade aumenta. E como eu sempre falo, conviva com o palestrante uma semana para você ver quem ele é. Então temos que ter sempre esta responsabilidade. O tema que nós nos propusemos aqui para casa, se intitulamos de passagens marcantes de Jesus. Toda a vida de Jesus é um hino de aprendizagem, né? Uma sublime canção de amor ao universo. Porque este ser sublime que presidiu a formação geológica do planeta, esse espírito puríssimo, né, que por absoluto amor ele veio ter conosco a questão de milhões de anos, e não simplesmente há 2018 anos, este espírito puríssimo o fez por amor e por dedicação. Nos dizem as tradições remotas, e fala também Emmanuel em A Caminho da Luz, que isso remonta a mais de 5 bilhões de anos. Algumas tradições falam em 10, 12 bilhões de anos, o Cristo já era o Cristo. E é interessante porque ele preside a formação geológica do planeta, ou seja, ele conhece realmente cada pedra, cada grão de areia, cada vale, cada formação geológica, né, da estruturação física da Terra. E o que nos emociona ainda mais, ele aceita por amor se corporificar entre nós, numa encarnação e não numa reencarnação, porque o Cristo não esteve conosco antes de ser Jesus, ele esteve na formação do planeta, em
em parte desse hálito divino, que ele também é, ele esteve conosco desde sempre, mas corporificado uma única vez, né? Visto que a sua formação espiritual, a sua trajetória espiritual se perde lá na noite dos tempos, né? Nós não temos como sondar, creio, né, a trajetória espiritual de Jesus, e talvez não teria muito proveito para nós, né? Ou se tivesse proveito, seria talvez uma luz demasiada forte, né, entender a trajetória de Jesus, né? Porque realmente o que sabemos está nos evangelhos da vida dele entre nós. Agora imaginemos a preparação espiritual para que ele viesse ter conosco na terra, num corpo de carne, sujeito às dores e às dificuldades, às vicissitudes que este plano nos impõe. É difícil, né, Kiko? É difícil mensurar como foi o preparo dos espíritos siderais da mesma ordem de Jesus para que ele pudesse ser, vamos usar uma expressão profundamente terrestre, profundamente entre aspas, porque ela é profundamente figurada, porque era preparar o corpo do Cristo, se é que ele tem um corpo como o nosso, mas prepará-lo para conosco estar num corpo de carne, né? Colocar, né, um ser que é todo luz numa estrutura corpórea como a nossa, ainda muito limitada, muito difícil de imaginar. Claro que os engenheiros siderais, os espíritos da esfera do Cristo, detêm esse conhecimento para que, detinham e detêm, para que ele pudesse envergar a roupagem de carne, né? Mas era muito superior, né? E talvez o Cristo ainda se escondia na sua própria grandeza quando esteve entre nós, porque ele mesmo dizia, né, que nós poderíamos um dia fazer tudo o que ele faz e ainda mais. Porém, não sabemos ainda como, até hoje, 2000 anos depois. Como é que nós vamos chegar mais próximos dele? Temos o roteiro do Evangelho, né? Como falei no início, adentramos no psiquismo de Jesus quando nos dispomos a estudar um pouco sobre o que ele deixou. Mas ainda é muito difícil para nós entendermos essa natureza gigante do Cristo e ainda muito maior de Deus, né, que é Pai e é o Criador de tudo, né? Para nós realmente, não há palavras, né, para descrever quem é o Cristo, como ele se adensou, e aí usando aspas, como ele se encaixou no corpo de carne para que pudesse estar entre nós. O que há os relatos, inclusive o relato histórico de Emmanuel, de como ele era, e sabemos que ele não era esta figura de imagem eurocêntrica que foi desenvolvida pelas igrejas. O Cristo não era loiro, o Cristo não tinha pele clara, o Cristo não tinha olho azul. Isso tudo foi uma adaptação para a mentalidade eurocêntrica da época. O Cristo, muito provável, era um homem moreno, não talvez na tez da pele afrodescendente, mas um homem amorenado, um homem talvez de traços rudes da sua época. Porém, o que se relata, segundo Manuel, é que tinha um olhar percussiente, tinha um olhar que dominava as pessoas pela sua grandiosidade. Imaginemos nós, né? Quem dera, nós pudéssemos olhar o Cristo olho a olho, estar diante dele. Tanto que todos os apóstolos e todos os personagens da maior saga que nós sabemos que existiu, que é o Evangelho, esses personagens, todos eles foram tocados pelo olhar de Jesus, pela grandiosidade de Jesus. Chico, numa das peregrinações de Uberaba, certa noite, uma noite estrelada, parou e ficou olhando fixamente o céu de Uberaba, e todo mundo esperando o que o Chico ia dizer. E aí o Chico, emocionado, as lágrimas, disse assim: é emocionante, nunca, em nenhum tempo da nossa humanidade, o Cristo nos deixou órfãos, e o Cristo em nenhum tempo nos deixou sem um dos seus prepostos, um dos seus espíritos luminares para nos guiar o caminho. O Cristo nunca nos deixou órfãos, em todos os tempos. Por humildade não sabia o Chico, né, Tânia, que ele mesmo era um dos grandes prepostos de Jesus. Penso eu, né, vindo já na roupagem de João Evangelista, depois na roupagem de Francisco de Assis.
para mim, Chico, e nós tivemos essa dádiva de sermos contemporâneos de Chico. Quem tem menos de 16 anos, mais de 16 anos, teve a dádiva de estar contemporâneo de Chico Xavier, o próprio Francisco de Assis. É uma opinião pessoal minha, mas a prática de Francisco de Assis, lá na cidade de Assis da Itália, a prática de Jesus eram as mesmas. De Chico eram as mesmas. O despojamento, o amor às pessoas, o amor aos animais, o amor pela pobreza. Era até um relato, existe até um relato do professor Severino Celestino, que é um estudioso da Bíblia, que ele teve um desdobramento na desencarnação de Chico, quando soube da desencarnação de Chico, e ele se viu diante do velório, se viu diante do caixão de Chico Xavier, porém ele sentiu que ali estava um corpo físico, e ele olhou para o lado, Chico já estava em espírito do lado dele. E daí Chico desafiou o professor Severino, isso tem palestras, inclusive no YouTube, dizendo assim: professor Severino, faça aquilo que o senhor está com vontade de fazer. Nesse momento, pode fazer, eu autorizo. Aí o professor mexeu, olha a ousadia, né? Diz o professor Severino que ele mexeu, tirou as flores de cima do corpo físico de Chico no caixão, e já ali não estava mais aquele paletó que o Chico usava sempre, ali não estava mais a gravatinha que o Chico usava sempre, mas estavam, né, as vestes de Francisco de Assis e as sandálias de Francisco de Assis. Né? É uma percepção que o professor Severino teve e que eu também sempre tive. Nós fomos contemporâneos do próprio São Francisco que retornou entre nós. É individual, né? Não podemos dizer que é parte da doutrina, mas é individual, percepções individuais, entre outras roupagens que o Chico teve. Voltando a Jesus, falamos no Chico porque é discípulo. Nesta obra muito interessante chamada Bem-aventurados os Aflitos, o doutor Inácio Ferreira, através do Carlos Bacelli, ele traz um estudo aprofundado do Evangelho em pequenas mensagens, assim como o Emmanuel faz no Pão Nosso. Né? Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, são livros em que Emmanuel estuda pormenorizadamente o Evangelho. Né? E aqui também, nesta obra, o doutor Inácio se lança a esse desafio. Claro, não à altura de Emmanuel, mas também de maneira muito profunda. É um livro que compõe já uma trilogia chamada Trilogia do Evangelho, em que o doutor Inácio estuda o Evangelho. Começa com saúde mental à luz do Evangelho, depois vem o jugo leve e depois vem Bem-aventurados os aflitos. E aqui nós temos duas passagens marcantes de Jesus, porque para nós falarmos de todas elas, né, pelo menos as que estão registradas no Evangelho, nós teríamos que fazer aí alguns dias, né, alguns meses de estudo. Mas nós selecionamos duas passagens do Evangelho que nos mostram duas palavras-chave interessantes para entender o ensinamento de Jesus. A primeira é algo negativo e a segunda é algo positivo. Nós vamos, para analisar essas passagens marcantes de Jesus, nós vamos falar em orgulho e vamos falar em pertencimento, com base em duas narrativas dos apóstolos. A primeira narrativa, ela vem no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 2. Eu preparei até um pendrive com elas para a gente fixar a ideia, mas deu um errinho no arquivo. Já quando eu tentei abrir lá em Barra Velha, eu não consegui, mas estava em cima da hora para vir, e aí salvei assim mesmo, só que não conseguimos. Mas vamos seguir o estudo do mentor aqui, nessa passagem, nessa primeira passagem, que fala de orgulho, tanto que o título da mensagem é Cegos pelo Orgulho. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja bem, Jesus operando maravilhas na sinagoga no sábado, impressionando as pessoas que estavam em torno dele, como era comum. Toda a vida do Cristo foi cercada de centenas de pessoas que acorriam até Jesus em busca dos chamados milagres, né? Mas também em busca dos ensinamentos. Acredito que mais em busca dos milagres
do que dos ensinamentos. Mas, no momento em que operavam os chamados milagres, o Cristo dava ensinamentos, muitas vezes por palavras, muitas vezes por parábolas, né? Que é um recurso pedagógico lá da tradição judaica, né? A parábola, e muitas vezes pelo fenômeno, que Jesus também curava, pelo fenômeno, quase que ele era, né, o próprio fenômeno encarnado. Jesus era o próprio fenômeno. Jesus fazia e acontecia, né? Jesus trazia para nós coisas que os olhos comuns daqueles homens simples da época se assombravam, e que ainda hoje, se nós víssemos o Cristo fazendo, ainda hoje iria nos assombrar, né? Assim como Chico Xavier, em bem menor escala, porque o Chico não pode ser comparado a Jesus, mas o Chico também produziu fenômenos que assombraram a comunidade acadêmica literária, por exemplo, da época, com o livro Parnaso de Além Túmulo. Como é que pode um rapaz do interior de Minas Gerais, criado na mais absoluta pobreza, Chico era um filho da pobreza, né? Como tantos outros que nós temos no Brasil. Como é que pode um rapaz daquele receber um livro com 59 poetas desencarnados na mais absoluta fidelidade ao estilo literário de cada um deles? Era um fenômeno da época. Como é que o Chico pode receber uma carta psicografada como recebia, com detalhes, com linguagens, com apelidos, com gírias, sem nunca ter visto as pessoas? Era um absoluto fenômeno. E o Cristo muito mais. Então, no capítulo de Marcos aqui, né, como o Cristo fazia isso? E olha o estudo que o doutor Inácio faz nesse trecho. Ensinando na sinagoga, os judeus foram unânimes em reconhecer a sabedoria de Jesus. Nunca eles haviam escutado dos lábios de alguém, palavras tão profundas e esclarecedoras na interpretação das Escrituras. Admitiam ainda que as mãos do Divino Mestre operavam maravilhas, porque o texto em questão, anotado por Marcos, esse texto é antecedido pela narrativa da cura da mulher hemorroíça e também pela narrativa da ressurreição da filha de Jairo. Veja bem, antes mesmo de ir ensinar na sinagoga, o Cristo já havia protagonizado duas passagens que nós não esquecemos, né? A cura da mulher hemorrágica, que estancou a sua hemorragia por um simples ato de fé, e também a ressurreição da filha de Jairo. A menina estava tida como morta, né? Sabemos que aquela criança estava tida como morta e Jesus a levantou do sepulcro, analisando, né, e adiantando que ela não estava terminantemente morta, mas o Cristo conseguiu trazê-la à vida naquela ocasião. Então são dois fatos de Jesus que antecedem esse narrado no capítulo de Marcos. Jesus na sinagoga dando lições. 2 dias antes, ou alguns dias antes, o Cristo, né, ressuscitando a filha de Jairo e curando aquela mulher que havia alguns anos sofrendo com a sua hemorragia. Não obstante, olha só o alerta do doutor Inácio, os homens, os mesmos que admitiram os prodígios de Jesus, não obstante, consentiram que o preconceito e o fanatismo continuassem desafetando o discernimento e a lucidez. E mesmo diante de tantas evidências, começaram a questionar: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. Veja bem, num primeiro momento, os homens da época ficavam impressionados com o que Jesus fazia. Mas num segundo momento começavam a buscar e botar empecilhos no que Jesus fazia. Por conta da origem humilde de Jesus. Por conta do que o doutor Inácio Ferreira fala. Preconceito e fanatismo. Ah, ele é bom, ele é maravilhoso, mas preconceito e fanatismo falando mais alto. Vocês viram o Teleton do ano passado, aquele vídeo que depois viralizou na internet, do menininho recusado por 90 casais heterossexuais? Alguém lembra desse vídeo? Apareceu no SBT no dia que o Silvio fez o Teleton.
é Daniel, se não me engano, ou Gabriel, acho que é Daniel o nome do menino, com um laudo médico, um laudo clínico, que fez com que 90 avaliações de casais heterossexuais não quisessem adotá-lo. Sérios problemas de saúde. No vídeo apareceu ele lindo, sorridente, engatinhando em direção aos 2 pais homoafetivos que o adotaram. 90 casais héteros não quiseram aquela criança. E o casal do homossexual foi lá e adotou. E um dos pais diz assim na reportagem da tela, e ele é assistido na Teleton, e na ACD, né, no Hospital da Teleton, estava evoluindo muito no quadro dele de mobilidade, de condição de movimentação, e um dos pais chorando diz assim na reportagem, o laudo médico só dizia o que o Daniel não podia. E nós adotamos ele e descobrimos tudo que ele pode. É o nosso filho. Seria essa passagem do Cristo hoje. Ah, que 2 rapazes bons que adotam uma criança. Mas eles são homossexuais, né? Veja como nós crucificamos o Cristo. O nosso preconceito, o nosso fanatismo. O Cristo, nossa, ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou, curou a mulher hemorrágica. Mas é filho do carpinteiro, né? É lá da Galileia, é de uma região que não presta. Certamente muitos que criticavam Jesus se considerando na mais alta linhagem social e mesmo cultural que Jesus, se perguntavam por que motivo não havia sido os escolhidos de Deus para a condição de Messias. Por que ele e não eu? Por que o Cristo e não eu? O que ele tem de melhor que eu? Hoje é fácil responder, né? Não raro também, diz o doutor Inácio, é o que nos acontece quando não compreendemos a causa de certas tarefas confiadas a quem supomos em condição espiritual inferior a que imaginamos ocupar. Não raro. É interessante porque o Chico dizia, para as pessoas próximas está registrado em livro. Existe uma modalidade especial de paciência que nós devemos cultivar. E aí o Chico completava. A paciência para com a felicidade dos outros. Entender que os outros muitas vezes se apresentam num padrão mais feliz. De uma família melhor posicionada socialmente. De uma família mais harmônica. Nossa, mas os meus filhos só brigam, o meu marido implica comigo, mas a vizinha ali tem uma vida tão boa, os filhos são respeitosos, não tem vícios, o marido dela é trabalhador, e aqui em casa é uma bagunça. E o Chico dizia, é preciso desenvolver um tipo especial de paciência, a paciência para com a felicidade dos outros. Quer ver então quando o irmão em casa, um cunhado, o irmão, ascende socialmente, passa a ganhar 3, 4 vezes mais que a gente. Aí você, poxa, mas eu trabalho tanto. Poxa, mas ele tem tanto vício e só vai para frente e eu fico aqui. Veja bem que o doutor Horácio fala, é o que nos acontece. Não compreendemos quando certas tarefas daquele que a gente acha inferior da gente acabam frutificando mais. Poxa, mas ele não tem estudo, está tão bem na vida. São pessoas tão simples e são tão felizes. A casa do vizinho, né, parece sempre melhor que a nossa. Mas não está lá dentro para saber. Ou vem aquela visita, aquele parente em casa, a esposa manda limpar toda aquela louça que está guardada 10, 12, 15 anos, porque é para visita. Usa ela em casa. A minha avó foi minha mãe que me criou. Ela era terrível nesse aspecto. Se ganhasse um presente, se fosse um chocolate, tinha que ficar cuidando para não estragar, porque foi fulana que deu. Toalha de banho, uma vez minha irmã e os pequenos abrimos o balcão, a avó tinha um balcão que ninguém mexia, né? Só ela. Toda mulher tem espaço ali, ninguém pode mexer, né? Aí abrimos lá. Tinha uma toalha de banho que a tia Landa deu, já fazia mais de 10 anos, ela não usou, porque é a lembrança da tia Landa. Não é assim na vida da gente?
E aquela pessoa então não usa, não desfruta. Doutor, acho que até já contei aqui, doutor De Luca contou uma história da senhora que foi diagnosticada com um tumor maligno com 3 meses de vida, no máximo. E aí ela foi para a casa espírita, ela se dedicou e não se entregou para a doença. E ela resolveu que ela iria viver naqueles 3 meses que ela não tinha vivido antes. E resolveu investir dinheiro numa grande viagem. Vocês não conhecem gente que tem bastante dinheiro, não viaja, não vai para lugar nenhum? Ainda mais que eu moro numa cidade pequena, que é Barra Velha. Gente que você conhece a vida inteira, você não vê no restaurante, você não vê viajando, você não vê nada. Só ganha dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. E o doutor De Luca conta dessa paciente, era dessa senhora, paciente de câncer, que contou essa história para ele. Descobriu a doença. Foi fazer a viagem dos sonhos para o Nordeste brasileiro. Chegou lá. Quanto é que é o total da passagem? Lá no agente de viagem, isso é tanto. E a senhora pode parcelar em até 12 vezes. Ela olhou para a gente e disse assim, então faz em 12 vezes. Pensou, né? Só tem 3 meses. Voltou da viagem e se dedicou à casa espírita, tarefa assistencial, a beneficência, o amor e tal. Segundo o próprio doutor De Luca, já estava há mais de 10 anos trabalhando na casa espírita, com aquele diagnóstico de 3 meses. Por certo, teve que pagar a viagem, né? Não teve jeito. Esquecemos-nos, diz o doutor Inácio, de que sempre que nos dispomos a julgar quem quer que seja, na posição abaixo da nossa, nós caímos de imediato para lá do menor grau em que o nosso orgulho ouve por conceituá-lo. Sempre que eu penso, aquele ali é inferior a mim, eu estou abaixo dele. Ah, mas aquele meu familiar é um problema. Pode saber que você é um problema pior ou igual que ele. Sempre estamos abaixo. Claro está entre, diz o doutor Inácio, que os judeus, claro está que os judeus rejeitaram o Cristo, não porque suas mensagens não lhe impressionassem a inteligência e os seus feitos não lhes admirassem, mas porque não consentiram que eles lhe tocassem o coração. Veja bem, viram o Cristo pregando, viram a profundidade da mensagem. Quantos viram a profundidade da mensagem do Chico? Quem assiste até hoje os vídeos que estão no YouTube do Chico respondendo aos jornalistas do Pinga Fogo, 1971, 1972, a profundidade do Chico. E quantos não deram a mínima? O presidente da nossa URI lá, Tânia, lá em Joinville, o Jefferson, nos anos 90, ele chegou na doutrina espírita, hoje é tarefeiro, foi presidente de casa espírita, está na União Regional. Ele disse que no final dos 70 ele viu uma matéria no jornal Hoje, se não me engano, da Globo, sobre Chico Xavier. Ele disse, mas como esse povo perde tempo atrás desse homem, né? Hoje é presidente da URI. Então, outro senhor, o seu Renê, lá de Barra Velha, agora está em Guarani, frequentava a casa espírita nossa em Barra Velha, que nós estávamos antes, Jesus de Nazaré, dizia assim, Juvan, morei, não sei se 8 ou 10 anos de Uberaba, nos anos 70, eu vi o Chico passar aquela multidão entregando alimentos e tal. Nunca atravessei a rua para falar com o Chico. Que arrependimento. Nunca fui visitá-lo no grupo da prece. Só décadas depois do primeiro livro espírita me caiu na minha mão. Ah, se eu soubesse. Então, é isso. A mensagem é bela, mas muitas vezes nós não vamos atrás. É que o orgulho, diz o doutor Inácio, e a vaidade costumam nos cegar para a realidade, mesmo quando esta realidade esteja nos saltando aos olhos. Orgulho e vaidade. A realidade está ali, você está vendo, você não quer dar um braço a torcer. E vaidade, personalismo, é problema sério no movimento espírita. Problema sério na mediunidade. Porque muitas vezes você quer aparecer mais do que a mensagem. Não pode, não deve. O nosso trabalho tem que ser desinteressado e anônimo. Porque se nós quisermos aparecer no trabalho espírita, nós vamos aparecer. Mas o risco grande que existe é de o trabalho desaparecer. Esse é o risco que existe. E quando assim é, enquanto não ocorrer um total desmoronamento do nosso mundo interior, que nos reduza a pó todas as ilusões,
não conseguiremos iniciar a difícil reconstrução de nós mesmos. Eu conheci em Barra Velha uma senhora de gênio dificílimo, na época ainda bem mais jovem, porque foi no período do meu primeiro emprego, que foi como recepcionista de um condomínio, ainda existente até hoje em Barra Velha. Pessoa de trato difícil, pessoa que veio de uma origem social mais simples e depois casou com o dono do condomínio e que tinha muitas posses, e que mudou, vamos dizer assim, mudou para pior, né? A gente sabe que a gente não regride, né? Espírito não regride, mas de repente você se reencontra com o teu eu, com o teu momento evolutivo, né? Pessoa dificílima. Passaram-se mais de 20 anos. Eles foram embora, foram para o Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul. E qual não foi minha surpresa, um certo dia, eu encontrei os dois no auditório da Casa Espírita em Barra Velha. Estavam veraneando em Barra Velha, já tinham vendido o condomínio, um dos maiores condomínios da cidade. Ele vendeu a parte dele e foi investir em terras e tal. E os dois estavam na Casa Espírita. A transformação moral daquela senhora era impressionante. Parece que não era mais a mesma pessoa. Nos convidaram, inclusive eu namorava com minha esposa na época, nos convidaram para um café à tarde na casa que eles alugavam ali no centro de Barra Velha. E quando estava em Barra Velha sempre que podiam ir ao Jesus de Nazaré, que é a casa mais antiga lá de Barra Velha. E não me lembrava em nada aquela Luciane, era o nome dela. Aquela Luciane que chegou inclusive algumas vezes a me espezinhar como funcionário. E dizia para a Genita, não acredito que houve tanta transformação. Depois do contato com a doutrina. Foram conhecer a doutrina lá no Mato Grosso do Sul. Depois do contato com a doutrina. E ela mesma falava. Então, é o que o doutor Inácio chama aqui de desmoronamento do mundo interior. Você romper com esse homem velho, muitas vezes mais acentuada, muitas vezes menos acentuadamente, mas um momento que nós vamos ter que rever as nossas posições. Falei que a nossa mensagem era com base em duas passagens marcantes de Jesus. A primeira é essa da sinagoga. A segunda está no capítulo 11 do Evangelho de João. E essa é igualmente bela. Porque igualmente profunda. Capítulo 11, versículo 33. E eu disse, né, que nós íamos falar de preconceito, que é o que diz a primeira mensagem, né? Jesus é grande e maravilhoso, mas era filho de carpinteiro, então tem o preconceito. E eu falei também no início que nós íamos falar de empoderamento, de empatia, né? De identificação, que é o que está aqui nesta segunda mensagem. Jesus, vendo-a a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. É curioso, porque algumas traduções, aqui a do Haroldo também muda um pouquinho, que é o Novo Testamento de uma perspectiva, não vou dizer que é uma perspectiva espírita, essa edição do Conselho Espírita Internacional, mas é uma tradução fidedigna do Evangelho que o Haroldo Dias fez, com base no original grego, e sem as enxertias da Igreja Católica, sem as enxertias das outras igrejas. Não dá para dizer que essa é uma tradução espírita, até nem caberia. Era uma tradução legítima, sem os termos que foram depois enxertados e que muitas vezes desvirtuaram o Novo Testamento. Esse Novo Testamento aqui do Haroldo é uma tradução isenta, vamos dizer assim, de viés particulares das diversas religiões. Mas é curioso, quando nós analisamos o trecho de João, que diz que Jesus se comoveu, porque era muito comum em Chico Xavier também nós vermos o Chico comovido, na hora das suas palavras, na hora das suas preces, o Chico ser tomado pela emoção. Isso era muito comum. E o Chico, por exemplo, se comoveu quando
desencarnou o seu primeiro empregador, o seu José Felizardo, que era dono de um armazém de secos e molhados da época, a venda da época. O Chico trabalhou lá, e apesar da vida difícil, do salário paupérrimo, quase que trabalhando pela comida, mas o Chico se comoveu quando o seu José Felizardo morreu, porque ele morreu já sem posses. E o Chico, inclusive, foi atrás dos recursos e custeou o funeral do próprio patrão, do próprio primeiro patrão. Tamanha a bondade do Chico. O Chico se comoveu, por exemplo, quando desencarnou José Xavier, o seu irmão do coração, o seu irmão legítimo do coração, que naquela família de 14 irmãos, a maioria não entendia o que se passava com o Chico e achava mesmo o que se dizia na cidade de Pedro Leopoldo, que o Chico tinha problemas mentais. O Chico era doidinho, era alurado, falava com quem não via, falava sozinho. Mas o José Xavier não, o irmão acreditou desde o começo, começou a estudar a doutrina com o Chico. E juntos abriram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que está lá até hoje. A casa que o Chico fundou em Pedro Leopoldo. O Chico fundou 2 lá, o Luiz Gonzaga e o Meimei. Eles estão todos em atividade. E é curioso que um dia for a Pedro Leopoldo, vale o passeio, a cidade fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte, dá para ir tranquilo, para ir de coletivo, inclusive. Foi o que eu fiz com a minha esposa. A casa, a área onde é o Pedro Leopoldo, era a antiga casa da família, onde o Chico nasceu. A sala de passes do Pedro Leopoldo, eles construíram o centro no entorno e a sala de passes foi preservada na posição do quarto onde o Chico nasceu. Então a energia do lugar é fantástica. A posição da sala de passes é o quarto onde o Chico nasceu. Então, quando desencarna e enterra a idade de José Xavier, o Chico também chora muito, porque o irmão, era só os 2 que abriu a casa espírita sozinho. O Chico se comove muito. Quando Dona Luísa Xavier, a irmã católica, apostólica romana, praticante, a irmã que ele nutria assim, carinho especial, que ele viajava sempre de Uberaba, eu ficava na casa dela, nunca deixou de ser católico. Desencarna, ele chora. Quando desencarna o casal, o seu Ike e a Dona Zilda Batista, que eram pessoas de primeira ordem na vida do Chico, estavam sempre do lado do Chico, o Chico chora. Então esse se comover do Cristo como eu falei no início, é uma sensação de pertencimento. Você pertence a este mundo. Faz cerca de um mês, desencarnou em Barra Velha uma grande amiga minha, aliás, uma senhora que tinha um trabalho assistencial fabuloso em Barra Velha durante 10 anos, na época lá do início do programa Fome Zero. Ela construiu uma estrutura lá em Barra Velha para alimentar crianças carentes, e ela tocou a estrutura, ela alimentou uma geração de crianças no Morro do Colchão, que é uma área carente de Barra Velha. E ela desencarnou agora faz 10 dias, e eu acompanhava o trabalho dela há 18 anos, tinha amizade desde que ela começou com o projeto dela. Já a conhecia de Barra Velha, mas depois me aproximei dela, dos filhos da família, me aproximei bastante, tanto que a gente ficou amigo mesmo. E eu senti demais a desencarnação dela, 63 anos de idade, jovem para os padrões de hoje. Então, você chorar, e o padre Marcelo Rossi diz isso numa palestra, numa pregação dele, você chorar quando alguém querido vai, é legítimo. O choro tem que ser, entretanto, de saudade, diz o padre Marcelo, não o choro de revolta. Quando você ultrapassa a linha da saudade para a revolta, você já está questionando o desígnio de Deus. Aí você já está ultrapassando a barreira. Porém, quando você está no choro de saudade, chore. Chore de razão. Então, o Chico se mostra muito humano nessas horas. O John Arley, que é biógrafo do Chico, tem uma foto do Chico, que está no livro Voo da Garça, que é emblemático. O Chico extremamente abatido e cansado. Na faixa dos seus, talvez dos seus 40 e tantos anos, quase 50, o Chico abatido e cansado. E o John Hardy traz uma informação que ele garimpou junto aos médicos da época. O Chico passou por um quadro de depressão. O Chico. De tristeza e depressão. Veja bem. Chico Xavier. Naquela época que já havia estourado o problema do sobrinho alcoólatra, que acusou ele de ser charlatão,
Depois veio o problema da viúva do Humberto de Campos, que entrou na justiça para pegar o dinheiro dos livros, porque dizia que se os livros eram do finado marido dela, tinha que receber esse dinheiro. O Chico foi para as páginas da revista O Cruzeiro, o Chico foi envolto em todo tipo de interesses menos nobres, e é evidente que isso abate a pessoa. O Chico era uma pessoa do mundo. Mas e Jesus? É interessante, né? Jesus, então, chora. Diz aqui no Evangelho de João, vendo-a chorar, quem que ele viu chorar? E bem assim os judeus que o acompanhavam, ele se agitou no espírito e se comoveu. E chorou. No versículo 35 diz, e chorou. Que passagem era essa? O doutor Inácio explica. Narra o evangelista João que ao saber que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, havia morrido, Jesus chorou. Vem a ressurreição depois? Vem, né? Mas naquele momento ele chora. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Aqui um trecho do evangelho. Com a dor de Maria pela súbita partida do irmão que ela tanto amava. E nós vamos ver nas letras do evangelho que uma das famílias mais próximas de Jesus era justamente o trio de irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Muito próximos de Jesus. Jesus estava lá sempre na casa deles. Naquela inesquecível passagem, né, de que uma das irmãs fica cuidando da casa e a outra vai aos pés do mestre escutar a pregação. Ele dá um pito naquela que ficou cuidando, né? Porque disse, ó, tem que me ouvir, né? Deixa a casa para depois. Né? Usa a toalha de 12 anos que está lá no balcão, que foi pegando de presente. Vale ressaltar que a família de Lázaro era uma das mais fiéis ao Cristo, desde o princípio do seu apostolado, hospedando em sua casa por diversas vezes. Então, ele desfrutava da intimidade da família daqueles três irmãos, e tinha muito carinho pelos três. Naquele momento, Jesus, esse espírito que nós falamos no início da conversa, esse espírito magistral, puro, construtor do planeta, esse espírito de bilhões de anos de trajetória, segundo Emmanuel, um espírito que fez a sua evolução em linha reta. Diz a Tânia de tempo na doutrina, lembra da polêmica que disseram, não, porque não tem evolução em linha reta. Na doutrina espírita, nós todos temos que fazer caminho sinuoso para evoluir. Na questão 124 do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec propõe que há. Se você optar desde o princípio pelo usar o seu livre-arbítrio retamente, você evolui em linha reta. É muito difícil, mas há. Questão 124 do Livro dos Espíritos. Kardec responde já na própria pergunta. Mas esse espírito, então, Jesus, poderia estar lá nos páramos celestiais. Estava na terra encarnado, no meio de uma multidão de homens e mulheres embrutecidos, aselvajados ainda, que somos até hoje, 2018 anos depois, mudamos pouca coisa. Ainda sintonizamos com a mensagem do ódio, da violência, ligando a nossa TV aberta de manhã, de tarde, de noite, noticiário, sangue, morte, estupro, violência, assassinato, roubo, o dia inteiro a televisão aberta. Sintonizando com dirigentes e líderes que têm discurso de ódio. Eu até hoje não vi solução fácil para problema complexo, né? Eu não vi. Se vocês já viram, me apontam. Solução fácil para problema complexo não tem. Por isso, o próprio aponta o rumo do Evangelho, o rumo da paz. Naquele momento, Jesus deixou transparecer a condição humana de que se revestira. Veja bem, quando Jesus chega e sabe da notícia, Lázaro morreu, ele expressa o quê? A sua humanidade. Por mais que fosse espírito puro, o traço de amor era mais forte ali naquele momento, né? A fim de vir ter conosco e experimentar as nossas amarguras. O Cristo se faz homem neste momento, experimentando dores e lutas da vida comum, da vida de relação. Como falamos, chore, dê vazão ao choro. Ele demonstrou que, embora a sua divindade, claro que o Espírito puro já tem divindade nele, né? Não se colocava assim, quando não se coloca tão inacessível
as nossas carências e limitações? Será que o Cristo não entende as nossas carências? Mas, Gilvan, como eu faço para o Cristo, se Ele entende as nossas carências, como é que eu faço para o Cristo, então, me dar um rumo de segurança para a minha vida? Como eu faço? No processo da oração. Porque ali no processo da oração você tem que se desnudar. Não fisicamente. Porque o Cristo também nos conhece na nossa intimidade. Física também. Na oração nós temos que nos desnudar espiritualmente. Naquilo que a gente já sabe que tem de problema. Porque tem problema que a gente carrega que a esposa vê mais fácil. O irmão vê mais fácil. O pai, o sobrinho vê mais fácil. Tem problema que a gente carrega que os amigos, por serem amigos, muitas vezes não falam. Por indulgência. E deveriam falar. Minha esposa diz que eu fico mesmo muito bravo quando ela aponta um erro meu. Fico muito bravo. E esse aí é mais um erro meu. Porque é orgulho falando mais alto. Por que eu não quero que a pessoa, com sinceridade, venha me apontar o erro? Item 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Será lícito apontar os erros de alguém quando nós temos real sinceridade nisso? Os Espíritos dizem que sim. Você não vai ficar apontando, convive com a Tânia já mais proximamente. Não vai ficar o Gilvan apontando os erros da Tânia o tempo todo. Nem a Tânia apontando os erros do Gilvan o tempo todo. Mas, eventualmente, um traço da personalidade que você nota que aquele irmão, aquela irmã amado, um traço da personalidade que prejudica muito eles, chega e fala. Reservadamente. Porque então, como diz Inácio, carências, limitações, o Cristo sabe. Mas no processo da oração, tu aure energias e forças para a superação. Ou pelo menos para o entendimento daquilo que você precisa. A proposta e a perspectiva da doutrina espírita são de autoconhecimento. Nós vamos nos conhecendo à medida que nós avançamos no processo da doutrina. Sendo, digamos, a personificação de Deus, ele colocou aqui em itálico a palavra personificação, doutor Inácio. Sendo, digamos, a personificação de Deus sobre a face da terra, quis Jesus que entendêssemos que o Pai é capaz de se interessar de maneira particular por cada um dos seus filhos. Lembram da música? Noites Traiçoeiras? Deus te trouxe aqui para aliviar os seus problemas. O Pai se interessa a partir do momento em que nós também sintonizamos. O Cristo simplesmente, lá naquela ocasião, poderia ter se conservado insensível diante das lágrimas da irmã de Lázaro, e mesmo indiferente àquela situação de morte que ninguém mais do que ele sabia não existir. Não obstante, ao notar que Maria chorava, talvez por querer expressar como ela o seu sentimento de amor pelo amigo supostamente morto, ele também chorou. Pertencimento. Sensação de pertencimento. O João Harley, já citei ele na outra, agora minutos atrás, biógrafo do Chico, e talvez já tenha contado, acho que até já contei aqui na casa essa situação, que as pessoas mais próximas ao Chico viram. Chegaram um certo dia no grupo da prece, pessoas de uma outra cidade, uma cidade distante, trazendo uma senhora. O grupo da prece cheio, como era sempre que o Chico estava lá, em Uberaba. E essa senhora, talvez, do interior de São Paulo, não sei. Uma senhora que havia passado por uma trágica experiência. Acidente automobilístico trágico. Morreu o esposo, morreu a mãe dele ou dela, e morreu as duas filhas. Desencarnaram todos do núcleo familiar, só ficou ela. Não tinha mais ninguém próximo. E os amigos levaram ela no Chico. E aquele acidente foi muito comentado naquela semana pela imprensa.
Quando ela chegou no grupo da prece, muitos se identificaram. Olha, aquela senhora da família tal, meu Deus, coitada. Que situação, perdeu todo mundo. E aí o John Ark estava próximo do Chico, sabendo da situação, ficou pensando, como é que o Chico vai consolar o coração desta mulher? Bom, o que nós espíritas, ditos dirigentes religiosos, falamos nesse momento, Tânia? Quando chega aqui no atendimento fraterno, na casa espírita, quando chega alguém assim. Desencarnação de chega. Desencarnação de filho. Processo profundamente doloroso. Talvez o mais doloroso. Como é que o Chico vai... O Chico, pensou John Ark, o Chico vai falar com ela como todos nós falamos. Aquelas palavras chavão do senso comum. Minha filha, tenha fé, a vida continua, Jesus está no leme. O Chico vai falar isso, porque o que mais que ele pode fazer? Mulher está sozinha no mundo? Trazer turma de volta não pode. Ele desencarnou. O que o Chico vai fazer? Chegaram, o Chico estava de costas, se levanta, talvez já com a informação mediúnica do caso. O Chico se volta para aquela mulher, olha para ela e não diz absolutamente uma palavra. Absolutamente nada. Antes de abraçá-la e chorar compulsivamente no ombro daquela mulher. E ela no dele. Você quer consolo maior que isso? Olha a sensação de pertencimento do Chico, que chora a dor alheia como se aquela fosse a sua própria família. Toma para si a dor daquela mãe como se fosse os filhos dele, a mãe dele, a esposa dele que tivesse desencarnado, e chora longa e copiosamente junto daquela mãe. Quem de nós teríamos esse envolvimento emocional a esse ponto? Muitas vezes uma mãe sofrida, as mulheres que são mais emocionais choram, né? Sessão de cartas psicografadas se chora, mas naquela intensidade do Chico, e aí o Chico não só consola, mas consola todo mundo. Porque se ele tem essa capacidade de entender que a dor do mundo é a dor dele, ele é realmente um espírito evoluído. Quem assistiu, é um filme que a gente, agora faz muitos anos que eu não revejo, mas um filme que a gente acaba assistindo reiteradas vezes, A Lista de Schindler. Quando começa a abertura, que é preto e branco, ainda começa a colorir ali os túmulos dos judeus assassinados no Holocausto. A frase, após o título do filme, a frase do filme é: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. O Schindler salvou centenas de vidas. O Oscar Schindler. Então, a lição que podemos extrair do episódio é magnífica. O Senhor, tendo superado todo e qualquer sofrimento comum a espíritos tão humanizados quanto nós, não se esqueceu de que sentimos e compartilha das dores. Veio até nós e está conosco completamente, e não apenas pela metade. Vejamos, o Cristo, da sua altura evolutiva, ele poderia não ter expressado esta faceta humana da lágrima, mas ele sente, ele se faz homem, ele se personifica naquela dor do amigo que partiu, e ali ele mostra também esse aspecto do sentimento. Talvez em nenhum outro momento do Evangelho Cristo tenha se aproximado tanto do homem quanto naquele instante em que chorou, experimentando o que a irmã de Lázaro experimentava no seu afeto por ele. É o Cristo humanizado, né, Kika? Quando o Daniel Filho e o Nelson Xavier estavam produzindo o filme do Chico, saudosos, né? Um dia eles pararam, eles sempre estavam pesquisando lá, lendo os textos e a vida do Chico, e volta e meia, rolava uma emoção tão grande que o Nelson Xavier não conseguia mais dar entrevista, né? Ele dava entrevista chorando já.
de ter vivido o Chico 2 papéis no cinema, né? E no filme da vida do Chico, depois nas Mães de Chico também foi ele. Quando convidaram para fazer o filme dos espíritos, ele disse, olha, só faço se não for papel do Chico, não quero mais. É muita emoção para mim. E o Daniel chegou assim, um dia para ele disse assim, Nelson, lembra do nosso passado, Nelson? Longa trajetória junto, atores, diretores, grandes nomes do teatro, da televisão. Não. Nosso passado político. Militamos no Partido Comunista, lutamos contra a ditadura, levantamos a nossa voz contra a censura. Aí diz o Daniel assim, e éramos ateus, né? E agora estamos aqui, né? Fazendo o filme da vida do Chico. O amadurecimento e as voltas que a vida proporciona para cada um de nós, no nosso encontro com a verdade. Como o seu René, que eu falei, ficou tantos anos em Uberaba, não foi ver o Chico. E depois acabou na casa espírita. Estamos aqui fazendo o filme da vida do Chico. E nos tocando com a mensagem deixada pelo Chico. E para encerrar, conforta-nos, diz o doutor Inácio, pois, saber que o Senhor, por mais alto paire na sua condição espiritual, que transcende o nosso próprio entendimento, nosso pobre e próprio entendimento, Ele identifica conosco de tal maneira que é capaz de se agitar no espírito e de comover-se sempre que dele, de Jesus, estejamos nós necessitados. Então, muitas vezes, a gente até por atavismo religioso, nós tendemos a imaginar aquele Cristo distante, aquele Cristo das estátuas da igreja, aquele Cristo das obras sacras, ou mesmo aquele Jesus do alto do altar católico. Mas nessas mensagens que estão no próprio Evangelho, o Evangelho é a matriz comum do pensamento cristão. Este Evangelho vale para o católico, para o evangélico, para o espírita. Essa matriz de pensamento está em todas elas, e todas elas se encontram também com Jesus. Acho que era Gandhi que dizia que não tem que brigar por conta do caminho que cada um de nós está seguindo, se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é hindu. Se todos os caminhos para o bem levam para o mesmo destino. Não para brigar pelo caminho. Eu tenho o senhor na casa espírita. Duas filhas, tem 3 filhas, uma não frequenta a casa espírita e 2 são evangélicas. E aí tem uma guerrinha em casa. Não tem que ter guerrinha. Tem que ter guerrinha. Se o caminho leva para o bem, o final é o mesmo. E aí está o Evangelho como o nosso rumo de segurança. Para onde nós devemos caminhar. Da onde nós tiramos passagens marcantes do Cristo, como essas duas. A superação do orgulho, do preconceito, no primeiro momento. E a sensação de pertencimento, a causa comum da vida humana, que é a nossa própria. Muita paz, obrigado pela atenção, pela paciência.